Aleluia. Obrigado, Jesus. Muito bem, queridos. Eu não estou cantando hoje porque eu passei 3 dias com uma febre muito alta e uma dor de garganta muito forte. Então eu estou me poupando só para falar, para poder falar com os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Nós estamos dentro do método de estudo bíblico indutivo, aprendendo através desse método como estudar a palavra de Deus de maneira mais profunda. E nós chegamos num ponto nevrálgico do método, que é aprender as estruturas literárias. Todos os textos bíblicos, eles são formados obedecendo regras literárias, e nós já vimos aí algumas dessas estruturas. A primeira que nós vimos foi comparação. Vamos lembrando aí? Comparação. Essa foi a primeira estrutura. Amém? Estão lembrados? Somente uma recordação. A comparação foi a primeira estrutura literária. A segunda foi o contraste. Depois nós vimos repetição e inclusio. Hoje nós vamos ver uma estrutura literária que se chama preparação-realização. Mas ela também tem outro nome, que é introdução e desenvolvimento. Essa estrutura literária é bem importante dentro da palavra. E a maneira como nós definimos essa estrutura, ela é o estabelecimento do cenário, dos eventos ou das ideias que serão posteriormente desenvolvidas. A Bíblia é muito rica nessa questão da preparação-realização. Por quê? Porque essa estrutura literária, ela não apenas é uma mera estrutura literária, mas através dela nós podemos entender o agir de Deus. Deus não realiza nada que Ele não tenha preparado antes. Tudo que Deus realiza na história, nós estamos aqui na história, estamos aqui no ano 2014 depois de Cristo, e toda essa história humana que começou lá em Gênesis, capítulo 1, e que está se desenrolando, já desenrolou todo o Antigo Testamento, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus. Nós estamos agora aguardando a segunda vinda de Jesus. Tudo que está profetizado para encerrar o mundo vai acontecer do jeito que está profetizado. Antes de começar toda essa história, amados, Deus já preparou tudo. Deus trabalha de acordo assim com essa estrutura que nós estamos aprendendo hoje, com preparação, realização. Deus não realiza nada sem antes não haver preparado, sem antes haver uma preparação. Por isso que Deus é santo. E muitas coisas têm a ver com a santidade de Deus. Uma delas é ordem. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem. 1 Coríntios 14 está escrito, Deus é um Deus de decência e ordem. Tudo que Deus faz, Ele faz ordenadamente. Ele é um Deus que planeja, por isso que Deus tem planos. Por isso está escrito no livro de Jó 42, versículo 2. Quando Jó orou ao Senhor, inspirado pelo Espírito de Deus, por isso que isso hoje é palavra de Deus, ele disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus planeja. Só que, diferente do homem, nenhum plano de Deus pode ser frustrado, porque todos os planos de Deus são perfeitos.
Todos os planos de Deus são perfeitos. Tudo que está sendo realizado na história da humanidade, por mais controverso que você possa imaginar, tudo foi preparado antes de ser realizado. Tudo foi planejado antes de ser realizado. Por isso, Deus é um Deus que não é apenas previdente, mas Ele também é um Deus providente. As duas coisas. Ele é um Deus que previu tudo antes e que durante o decorrer Ele vem provendo tudo o que é necessário para que os seus planos se realizem. Repita comigo, Deus é previdente e providente. Repita as duas palavras, previdente e providente. Previdente, Ele viu tudo antes. Providente, Ele já tomou todas as providências para que tudo se realizasse como Ele planejou. Aleluia. Deus realiza tudo assim, com preparação, realização. Essa estrutura, por exemplo, preparação, realização, ela coordena a Bíblia inteira. A nossa Bíblia é formada de 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai de Gênesis até Malaquias, formando 39 livros. E o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, formando 27 livros. O Antigo Testamento, ainda que seja em termos de volume maior do que o Novo Testamento, ele é só uma preparação para tudo que foi realizado em Cristo Jesus no Novo Testamento. A Bíblia inteira é redigida, organizada harmonicamente dentro dessa estrutura. O Antigo Testamento é uma preparação para tudo que foi realizado no Novo Testamento. Antigo Testamento, preparação. Novo Testamento, realização de tudo que foi preparado. O Antigo Testamento é uma introdução para que a obra da salvação fosse desenvolvida com a vinda do Senhor Jesus. O Novo Testamento é o desenvolvimento de tudo que Deus queria nos revelar. Mesmo que o Novo Testamento seja, em termos de volume, menor do que o Antigo Testamento, ele é mais profundo, mais importante do que o Antigo Testamento, porque ele é uma realização de tudo que foi preparado no Antigo Testamento, foi realizado no Novo, na pessoa do Senhor Jesus. O Antigo Testamento, ele se compunha de quê? Basicamente, profecias e promessas. E o Novo Testamento se compõe do cumprimento de todas as profecias e promessas na pessoa de Jesus. Por isso o Novo Testamento é mais importante do que o Antigo. E o Antigo Testamento só pode ser compreendido à luz do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento era uma preparação para tudo que seria realizado no Novo Testamento. É por isso que o autor de Hebreus afirmou que Deus reservou para nós, que tocamos os últimos tempos, para nós, o povo do Novo Testamento, coisas maiores e mais profundas do que para aquelas pessoas do Antigo Testamento, do que os profetas e o povo de Deus do Antigo Testamento. Eles experimentaram uma revelação muito superficial, mas nós temos uma revelação mais profunda, porque no Antigo Testamento, Deus falou, Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, através de muitos profetas. Mas no Novo Testamento, para nós, Ele nos falou através do Filho, nos falou através de Jesus, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Aleluia.
Ele que é a imagem do Deus invisível, o resplendor da face do Todo-Poderoso. Portanto, nós temos aqui um grande exemplo de preparação, realização em toda a Bíblia. O Antigo Testamento é uma preparação, o Novo Testamento é uma realização. Nós estamos lendo nesses dias o livro de Jó. Estamos lendo o livro de Jó, hoje nós lemos o 10º capítulo. O livro de Jó, ele é estruturado por essa estrutura, preparação, realização. Os capítulos 1 e 2, pode olhar aí no livro de Jó, você está com a sua Bíblia aí? Então, mexe na Bíblia, escreve, porque eu não quero ninguém dormindo aí, viu? Mexe na Bíblia, escreve, fica atento e aprenda. Você está dentro de um curso de palavra de Deus para aprender a palavra, então desperta, acorda e manda ver. Escreve aí. Abre aí livro de Jó. Livro de Jó. Antes do livro dos Salmos está o livro de Jó. Abriu aí? Livro de Jó. Abriu, Gabriel Santos? Opa, abre aí o livro de Jó aí. Vamos lá. Livro de Jó. Os capítulos 1 e 2. Os capítulos 1 e 2 do livro de Jó, eles são uma preparação para os demais capítulos, do capítulo 3 até o capítulo 42. Se não tivesse acontecido com Jó, vou fazer uma pergunta para vocês. Se não tivesse acontecido com Jó, tudo o que aconteceu nos capítulos 1 e 2, os outros capítulos existiriam? Hã? Se tudo que aconteceu com Jó no capítulo 1 e 2 não tivesse acontecido, não teve nenhuma daquelas tragédias, está tudo normal, ele não perdeu os filhos, ele não ficou doente, ele não perdeu as fazendas, ele não perdeu o gado, ele está ali com tudo, não aconteceu nada. Esses 3 amigos de Jó vinham lá para sentar com ele, e eles iam falar, e Jó e eles iam falar tudo isso que foi escrito do capítulo 3 até o 42? Hã? Alô, som, testando, tem alguém aí desse lado? Estou fazendo uma pergunta. Se não acontecessem os eventos descritos nos capítulos 1 e 2, os capítulos de 3 a 42 iam existir? Ah, tem gente aí, que bom. Oh, glória a Deus. Ainda bem que não estou sozinho. Então, os capítulos 1 e 2 é uma preparação para que o resto do livro fosse realizado. Os capítulos 1 e 2 é uma introdução para que fossem desenvolvidos todos os demais capítulos de 3 até 42 do livro de Jó. Isso é a estrutura chamada preparação, realização. Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que todos eles começam com uma introdução, antes de chegar num desenvolvimento. Mateus, nós temos os 2 primeiros capítulos, também são uma introdução. Começa falando da genealogia de Jesus, para ver de quem que ele era descendente, e aí como aconteceu o nascimento virginal de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo da Virgem Maria, como o anjo apareceu em sonhos a José e disse para ele receber Maria. Depois que ele nasceu, no capítulo 2, como o anjo apareceu a José, orientando ele a fugir para o Egito, e depois a voltar do Egito para Belém, e depois ir de Belém para Nazaré, aonde Jesus cresceu, e por isso Jesus passou a ser conhecido como Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré. Essa introdução de Mateus está nos 2 primeiros capítulos. No capítulo 3, Jesus já aparece
adulto, sendo batizado por João Batista e começando seu ministério até chegar no fim, ele morrer e ser ressuscitado e ser elevado aos céus. Então, Mateus 1 e 2 é uma introdução. De 3 a 28 é o desenvolvimento. Os 2 primeiros capítulos, uma preparação, e os demais capítulos, uma realização. Ok? A mesma coisa acontece com Marcos. Marcos tem uma introdução menor, porque Marcos já começa falando do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto eu estou falando, acompanha aí. Você está abrindo a Bíblia aí? Já abriu em Mateus para ver Mateus aí? Abriu em Marcos para ver Marcos? Quando eu falar um livro aqui, além de você escrever, você abre. Para você comparar aí. Não é ficar só olhando para mim aqui, não. Tá? Mas é para você abrindo e comparando aí na Bíblia. Confira na palavra, como fazia o povo de Bereia, se as coisas são realmente assim como eu estou falando para você. Em Marcos começa assim, princípio da boa nova ou do evangelho de Cristo Jesus, e aí fala do precursor que era João Batista, que foi enviado como a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então Marcos, em poucos versículos, tem uma introdução. E aí logo já aparece um desenvolvimento, e Jesus já grande, realizando o seu ministério. Então, dos evangelhos, a introdução de Marcos é menor, mas ela tem uma introdução, para depois colocar você dentro do desenvolvimento desse evangelho. Pula para Lucas agora, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 1. Lucas também, Lucas é o que tem dos evangelhos, é o que tem a maior introdução. Os 2 primeiros capítulos são bem grandes, o primeiro capítulo tem 80 versículos, são bem grandes os 2 primeiros capítulos, e eles trazem detalhes do nascimento de João Batista, do nascimento de Jesus. E o capítulo 2 de Lucas, se você olhar no capítulo 2 de Lucas, é o único dos 4 evangelhos que narra um evento especial com Jesus com 12 anos de idade. Jesus com 12 anos de idade no templo de Jerusalém, discutindo com os doutores da lei. E isso está escrito aí em Lucas, para que nós saibamos que Jesus, viu, com 12 anos de idade, é por isso que aqui na igreja, a gente fala assim, ó, a salinha ali é para crianças até 10 anos. De 11 anos para frente, que todos sabem escrever, estão alfabetizados, sabem ler, entendem muito mais do que qualquer adulto de computador, de videogame, não sei o que mais, sabe de tudo. Então já tem capacidade suficiente para ficar sentadinho aí, anotando a palavra, aprendendo a palavra, juntamente com seus pais. Jesus, com 12 anos de idade, ele estava no templo discutindo a palavra de Deus com os doutores da lei. Com 12 anos, Jesus com 12 anos. E quem traz essa informação para nós? A introdução de Lucas. Lucas aí no final do capítulo 2. Do capítulo 3 para frente, Jesus já aparece adulto e vai realizar o seu ministério. Então, Lucas, capítulos 1 e 2, é a preparação. Capítulos de 3 a 24, a realização. A mesma coisa acontece com o Evangelho de João. O Evangelho de João tem uma introdução também mais breve, assim como o de Marcos. Só que na introdução do Evangelho segundo João, ele começa dizendo que Jesus é o Verbo. Verbo significa palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens.
e assim por diante. Tudo isso é uma introdução, uma preparação que o apóstolo João, inspirado, escreveu para daí para frente começar a falar da vida pública, do ministério terreno de Jesus. Estão vendo como tudo há uma introdução, tudo há uma preparação para uma realização? Tudo há uma preparação para uma realização. Essa é uma estrutura literária muito importante que você vai enxergar aí dentro da Bíblia. Ela pode existir até em um versículo. Um versículo assim que a primeira parte do versículo é uma preparação e a segunda parte dele é uma realização. E ela pode existir em um capítulo e pode existir em um livro e existe aí, como eu mostrei para vocês, na Bíblia toda. Ok? Então diga, preparação, realização. O outro nome, diga, introdução, desenvolvimento. Quando você estiver lendo a Bíblia, fique atento para ver o que é uma preparação, o que é uma realização. A preparação geralmente é uma introdução, vem antes. E o desenvolvimento vem depois. No desenvolvimento se realiza tudo aquilo que foi preparado. O escritor escreve, entra no assunto que ele realmente queria entrar, para depois desenvolver esse assunto. É importante nós aprendermos essas estruturas para entendermos isso. Segunda estrutura que nós vamos aprender hoje é a interrogação. Repita bem forte, interrogação. Na Bíblia nós temos dois tipos de interrogações. O primeiro tipo de interrogação se chama interrogação simples. A interrogação simples é uma pergunta seguida de uma resposta. Pergunta, resposta. Por isso o primeiro tipo de interrogação é pergunta, resposta. Todas as vezes que você achar na Bíblia um ponto de interrogação, você está diante dessa estrutura. Tá? Todas as vezes que você achar um ponto de interrogação, você está diante dessa estrutura. Por exemplo, fecha sua Bíblia aí. Fecha sua Bíblia. Fechou? Agora abre em qualquer lugar da Bíblia, igual você fazia antigamente. Abre, fala comigo, sim. Abre em qualquer lugar, procure um ponto de interrogação. É só procurar um ponto de interrogação. Todo mundo conhece o que é um ponto de interrogação, né? A pontinha do guarda-chuva lá, onde você pega com a mão. O pontinho de interrogação. Onde você achar um ponto de interrogação, aí você tem uma interrogação. Ok? Tem uma pergunta. Vamos dar um exemplo. Todo mundo abre agora no Salmo 15. Abra no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Nós temos aqui, no versículo 1, uma pergunta desenvolvida de dois jeitos. É como se fossem duas perguntas, mas é uma só. As duas perguntas representam uma só pergunta. E os outros versículos são a resposta para essa pergunta. Salmo 15, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ponto de interrogação. Quem há de morar no teu santo monte? Ponto de interrogação. Leiam vocês o versículo 1. Vamos resumir essas duas perguntas? Tem duas perguntas aqui, e as duas perguntas se resumem numa só. O salmista aqui, que é Davi, ele está orando, ele está perguntando para o Senhor: Senhor, quem vai morar no céu? Quem vai morar no céu? Davi está perguntando para Deus: Senhor, quem vai morar no céu?
E aí Deus inspira ele e dá para ele a resposta. A resposta a essa pergunta vai do versículo 2 até o versículo 5. Acompanha aí, ó. Quem vai morar no céu? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Aleluia. O primeiro versículo está a pergunta, e todos os demais versículos a resposta. Às vezes você vai achar o ponto de interrogação em perguntas e parece que a resposta não está escrita lá. Quando você achar uma interrogação e tem a pergunta, mas não tem a resposta escrita, é porque a resposta está implícita na própria pergunta. Isso é chamado de pergunta retórica. Por exemplo, de vez em quando você vai achar na Bíblia essa frase aqui, ó. Quem é Deus, senão o Senhor? Precisa responder? Tá. O próprio Deus fala assim, ó, agindo eu, quem impedirá? Precisa responder? A resposta já está implícita na pergunta. A pergunta que os discípulos fizeram quando Jesus acalmou a tempestade, quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Uma pergunta de Jesus que ficou sem resposta. A resposta não apareceu, não foi escrita, ele não respondeu, e Jesus deixou essa pergunta no ar, ela está aí nos evangelhos, tá? Jesus perguntou assim, ó, quando voltar o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Essa foi uma pergunta de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Jesus não respondeu essa pergunta, não tem nada escrito respondendo essa pergunta, mas é uma pergunta retórica. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus vê que a natureza humana é tendenciosa à incredulidade e não à fé. Mesmo os crentes também são tendenciosos à incredulidade e não à fé. E a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então Jesus fez essa pergunta, porque ele sabia que à medida que o tempo vai passando, os seres humanos vão piorando. O caráter vai ficando mais ruim, e isso vai influenciando em tudo, inclusive na fé. Então Jesus faz a pergunta, quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? É uma interrogação. E assim na Bíblia tem várias interrogações. Todas as vezes que você achar um ponto de interrogação, você está aí neste primeiro tipo de interrogação, que é, repita comigo, pergunta-resposta. Agora existe outro tipo de interrogação, porque a interrogação aqui é uma estrutura literária, e essa estrutura literária também surge quando o texto declara um problema e a sua solução. E que às vezes aí você não vai achar um ponto de interrogação. Nesse caso você não vai achar aí um ponto de interrogação. Um problema seguido de uma solução. Por exemplo, todos os milagres que aconteceram na Bíblia, narrados na Bíblia, todos os milagres, não só os milagres de Jesus, dos apóstolos no Novo Testamento, mas também os milagres no Antigo Testamento, todos esses milagres, ou cura de algum enfermo, eles aconteceram diante de algum problema.
E que Deus veio com a solução para esse problema. Não é assim que aconteceu? Cada milagre na Bíblia, cada cura, você está ali diante de uma interrogação. Uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Era um problema? Essa mulher tinha um problema? Essa mulher tinha um problema? Há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. E ela já havia gastado tudo o que possuía com vários médicos durante 12 anos e não teve solução para o seu problema. Ela continuou doente. Não sabemos quando, mas um dia essa mulher ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que estava vivendo ali na mesma época dela um homem chamado Jesus de Nazaré e que tinha várias pessoas que haviam sido curadas. E ela creu tanto em Jesus que ela tomou a seguinte decisão: eu vou atrás dele e se eu tenho certeza que ele é tão poderoso que se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu ficarei curada. E aquela mulher, então, ela foi movida por essa fé, a fé move, sabia? A fé nos move. O que está movendo você? O que está movendo você? Por que não acontecem milagres em sua vida? Porque você está sendo só movido pela sua própria inteligência, está sendo movido só pelas suas próprias ideias, está sendo movido só pelas suas próprias emoções, está sendo movido só pelas circunstâncias. Não, eu quero ser movido pela fé. Eu quero ser movido pela fé, eu não sou crente. O crente é movido pela fé. O crente não é movido pela lógica humana, o crente não é movido pelas circunstâncias humanas, o crente não é movido pelas situações que estão envolvendo ele. O crente tem que ser alguém movido pela fé, por aquilo que ele crê. Mesmo que aquilo que ele crê vá contra todas as circunstâncias que ele está vivendo. Movida por essa fé, ela creu: se eu ir por trás e tocar apenas a gola da sua veste, eu ficarei curada. Ela enfrentou tudo isso, doente como estava há 12 anos, ela se esgueirou de alguma maneira no meio da multidão, uma multidão ali cercava Jesus, e ela conseguiu chegar próximo e tocar na gola da sua veste. E imediatamente ela foi curada. O problema foi solucionado. Aleluia. Problema, solução. Um dia o povo de Israel estavam lá, em cima de uma montanha, o exército de Israel, liderado pelo primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, e os filisteus, que eram os inimigos deles, chegaram do outro lado e apresentaram um desafio que acontecia muito nas guerras antigamente naquela época. Eles apresentaram o melhor guerreiro deles, o mais forte, o mais alto, o mais hábil. Todo mundo conhece essa história, e era Golias. E lá estava o exército de Israel com um tremendo problema. E eles desafiaram: se um de vocês derrotar Golias, vocês ganharam a guerra. Senão, vocês vão perder a guerra. Era um problema. Era um problema. E não achava-se no exército de Saul ninguém que tivesse coragem de enfrentar aquele gigante. O povo estava, o exército de Israel estava com um grande problema à sua frente. Um gigante a enfrentar, e não sabiam como fazer isso. Até que Davi chega. Davi, que ainda era um menino nessa época, não estava no exército ainda era um moço. Ele chega e pergunta para os seus irmãos, ele veio trazer marmita para eles, e pergunta: o que está acontecendo? Os filisteus estão ali, e tem um gigante que está desafiando a um de nós a ir lá lutar com ele. Se alguém ganhar dele a guerra,
ganhar dele a luta, ganha a guerra. Mas daqui não tem ninguém que seja capaz de enfrentar aquele gigante. E quando Davi olhou, ele viu o gigante lá blasfemando, rindo à vontade, tirando o maior sarro do povo, do exército de Deus e do Deus deles. Que Deus é esse que não tem ninguém aí que possa me enfrentar? Ele blasfemou contra Deus. E Davi, apesar de ser um menino, ele falou, eu vou enfrentá-lo. Mas você é só um garoto. Não, mas eu vou enfrentá-lo. Aí Saul tentou vestir em Davi a armadura dele, mas Davi ainda era muito pequeno para aquela armadura, ficou tudo desajeitado. Falou, não, deixa eu enfrentá-lo de outro jeito. E ele foi lá e pegou, ele sabia mexer com a funda, e pegou as 5 pedras no riacho, e ele foi para o campo de batalha contra o gigante Golias, que foi um problema gigante. Só que Davi foi assim, ó. Eu não vou vencer você com espada. Eu não vou vencer você com lança. Eu não vou vencer você nem com a minha pedrinha, com as minhas pedrinhas aqui. Eu não vou vencer você com nenhuma estratégia, nenhuma lógica humana. Eu vou vencer você por causa do nome do Senhor dos Exércitos contra quem você blasfemou. Movido pela fé. Pela lógica, Davi não venceria um Golias com uma pedrinha não, amados. Pela lógica humana, tá? Pela prática humana, ele não venceria não. Ele foi movido pela fé. Problemas têm solução quando as pessoas que estão diante desse problema colocam em prática a sua fé. Quando são movidas pela sua fé. Porque senão você é igual a qualquer descrente. Se você não usa a fé, você é igual a qualquer descrente, vai para o inferno com eles, você tem um problema sem solução, você tem condenação eterna para você. Davi foi pela fé e nem precisou usar as 5 pedras, bastou uma só pedra que já atingiu a fronte do gigante e ele cai por terra e Davi com a própria espada do gigante arranca-lhe a cabeça. Teve um problema, mas pela fé teve uma solução. Aleluia, amados. Entenderam bem claro isso? Você vai achar isso por toda a Escritura. Um problema seguido de uma solução. E às vezes, a solução, estou falando aqui de você agir pela fé, tá? Estou falando aqui de você agir pela fé. Tem muita gente que pensa que, às vezes, tudo quanto é problema, você tem apenas que orar. Não. Orar, você tem que orar sem cessar. Orar, você tem que viver em oração. Oração é como respiração. Você para de respirar? Se parar de respirar, você morre. Oração é como a respiração da alma. Nós estamos constantemente em oração. Eu vou dar um exemplo para vocês disso, que vocês conhecem muito bem. Quando Deus veio libertar o seu povo, o povo hebreu, lá do Egito, Deus mandou sobre o Egito as 10 pragas. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Com essa 10ª praga, Faraó liberou o povo hebreu para sair. E os hebreus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, saíram do Egito, não de mãos vazias, mas eles levaram riquezas do Egito, que ganharam dos seus vizinhos ouro, prata, etc., gado, e saíram recheados de bens para adorar a Deus no deserto e depois ir para a terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, dar aos seus descendentes. Nessa fuga, quando eles saíram do Egito, um pouco tempo depois que eles haviam saído, e era muita gente, apenas de homens se contava naquela época, homens preparados para a guerra, tinha 600 mil.
Parece o dobro de anapolinos que tem aqui em Anápolis. O dobro da população de Anápolis eram 600 mil homens de pé. Sem contar mulheres e crianças, sem contar velhos, pessoas mais idosas, tá? 600 mil homens. Se fosse contar tudo, daria mais aí de milhões. Então, o povo de Israel saiu do Egito, liderados por Moisés e Arão. E quando eles estavam em fuga, saindo do Egito, Faraó desistiu de deixar eles irem. Então Faraó aparelhou o seu exército e perseguiu, foi atrás deles. E de repente eles chegaram diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho estava diante deles e atrás deles vinha o mais poderoso exército da terra naquela época, o exército de Faraó. Estavam com problemas? Estavam com problema? Além dos problemas externos, na frente deles tinha um mar, atrás deles tinha um exército, e no meio deles começou a surgir, olha, pessoas que não agem pela fé. Pessoas que não agem pela fé começam a reclamar. Sabia que reclamação é um ato de incredulidade? Reclamação, murmuração, reclamar da vida, murmurar da vida, isso é um ato de incredulidade. E várias pessoas começaram a murmurar ali contra Deus, contra Moisés, contra Arão. Para que você veio nos tirar do Egito, Moisés? Você veio nos tirar do Egito para a gente morrer aqui nessa praia agora? Porque agora o exército de Faraó vem aí zangado, todos estão bravos, todos eles perderam seus filhos primogênitos, eles estão com ódio terrível de nós, vão nos massacrar aqui nessa praia. O que Moisés fez? Sabe o que Moisés fez? Moisés foi orar. Sabe o que Deus falou para ele? O que Deus respondeu para ele? Por que clamas a mim? Não é hora de orar, não. Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? O que tem aí na sua mão? Ah, eu tenho um bastão aqui. Pois pegue o seu bastão e fira as águas do mar. Sabe o que significa isso? Sabe o bastão de Moisés, o que significa? A nossa fé. Sabia que muitas orações que nós fazemos não são orações de crentes, é oração de descrente? Sabia que muitas orações que fazemos não são orações de fé, são orações de incredulidade? E Deus fala, por que você está orando para mim? Eu já te dei a solução do problema. A solução do problema é o dom da fé que eu dei para você. Pega o dom da fé que eu te dei e fere esse problema que está diante de você com ele. Use o bastão que eu te dei. Use a fé que eu te dei. Coloque a fé que eu te dei em prática. Porque o justo viverá pela fé. Tem muita gente, mas que se esconde de medo atrás da sua própria oração. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus falou, ei, levanta daí. Toma uma atitude. Tome uma atitude de fé. Use a fé que eu lhe dei e haja pela fé. Fale pela fé. Ordene pela fé. Tome uma atitude de fé. Sabe por que não acontecem milagres na sua vida? Porque as atitudes que você toma são de incrédulo. Porque você não toma atitudes de fé. Você diz que tem fé, mas não usa essa fé na hora que é para usá-la. Na hora que é para usar a fé, você usa a carne. E aí não acontece nada. Moisés usou o bastão, feriu as águas do Mar Vermelho.
e elas se abriram e o povo passou a pé enxuto. Tinha um problema? E agora? Por isso que é uma interrogação. Diante do problema vem a interrogação. E agora, o que fazemos? Quem vai nos tirar dessa? Tinha um problema? A solução já estava na mão de Moisés. A fé é a solução. Use a fé. Aleluia. Então, essa é uma estrutura literária muito importante no contexto de toda a palavra de Deus, a interrogação. Vamos para mais uma hoje. A última de hoje é repita o nome dela, diga, afirmação de propósito. Essa estrutura, ela tem outro nome, que é, diga, instrumentação. Aí de preto está a definição dela. Quando um determinado texto afirma um propósito ou finalidade, e o meio ou instrumento por meio do qual este propósito é atingido. Para entendermos melhor, essa estrutura ela tem termos. Os termos da instrumentação geralmente são esses aqui, ó. Para que, tendo em vista, com o propósito de, mais ou menos nessa linha. O mais importante aí, mais simples, e que aparece muito é o para quê. Para quê? Fecha sua Bíblia. Fecha sua Bíblia. Depois abra de novo em qualquer lugar e procure essas palavras aí, ó. Para quê? Procure as palavras para quê. Para quê? Para quê? Para quê? Às vezes o para aparece sozinho, sem o quê. Mas nem sempre indica propósito. Agora, para quê sempre indica um propósito. Para quê? Acharam algum para quê aí? Acharam aí na Bíblia algum para quê? Quando você achar um para quê, quando você achar um para quê, você está indubitavelmente diante dessa estrutura literária chamada afirmação de propósito. Vamos abrir um texto famoso. Abra aí João 3,16. João 3,16. É um texto bastante famoso da Escritura. João 3,16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Leia você esse texto. Olha só. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para que ele deu o seu Filho unigênito? Com qual propósito ele deu o seu Filho unigênito? Com qual finalidade ele deu o seu Filho unigênito? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebeu que no final também tem um contraste? Tem um contraste aí no final. Para que todo que nele crê não pereça, mas, ao contrário disso, ao contrário de perecer, tenha a vida eterna. Contraste. Então, qual o instrumento que Deus deu para que todo aquele que creia nesse instrumento não pereça, mas tenha vida eterna? Ele deu o seu Filho Jesus.
Jesus é o instrumento de Deus por meio do qual nós podemos ter a vida eterna. Entenderam? Jesus é o instrumento, por isso essa estrutura se chama instrumentação ou afirmação de propósito. Porque ela afirma um propósito e mostra o instrumento por meio do qual Deus realiza este propósito. Ok? Volte um pouco aí mesmo no capítulo 3 de João e veja os versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15. Está escrito assim, ó. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Leiam vocês o 14 e o 15. O versículo 14 começa com uma comparação, pegando um evento da história do povo de Israel que aconteceu lá no deserto. Depois que eles saíram do Egito, eles foram atacados por serpentes. E aí Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar num poste, numa haste, e todo que olhasse para aquela serpente ficaria curado das picadas das serpentes. Aquela serpente que levantou representava Jesus, que também ia ser levantado. Por isso aqui tem uma comparação. Ó. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim, isso aqui é um termo da comparação, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que era necessário que Jesus fosse levantado? O Filho do Homem levantado aqui representa a crucificação de Jesus. Levantado na cruz, representa a crucificação de Jesus. Importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado na cruz. Para quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Nós só temos vida eterna porque Jesus foi levantado na cruz. Ele foi levantado na cruz para que nós que cremos nele tenhamos vida eterna. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nem adiantaria crermos nele, porque não teria salvação. Nós temos salvação porque Jesus foi levantado na cruz do Calvário. Então, o Filho do Homem foi levantado para quê? Com que propósito? Com que finalidade? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E assim você vai achar na Bíblia muitos, tá? Muitos desses para quê. Vamos achar um aqui bem no final agora. Já que nós estamos em João. Aliás, deixa João agora e vamos para a 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Para você ver um exemplo de como que essa estrutura também pode surgir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Caprichem nessa leitura agora, leiam vocês.
Vocês lembram de uma estrutura chamada repetição? Eu já passei para vocês uma estrutura chamada repetição. Olha como no versículo 16 se repete para. Aqui não tem para quê, tem só o para. Todos esses paras aqui estão demonstrando propósitos da Escritura. Quais são os propósitos da Bíblia Sagrada? Por que nós temos que ler a Bíblia? Por que nós temos que meditar todos os dias na Palavra de Deus? Por que nós precisamos congregar para juntos meditarmos, ouvirmos a Palavra de Deus? Porque toda a Palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Repita comigo. Útil para o ensino. Diga de novo. Para o ensino. Para a repreensão. Para a correção. Para a educação na justiça. Qual é o propósito então da Bíblia? Qual é o propósito, a finalidade da palavra de Deus? É ensinar, repreender, corrigir, educar. E olha como começa agora o versículo 17. Denotando uma finalidade, ó. A fim de que. Não está escrito ali nos termos, ó. Por isso que eu coloquei reticências. Mas um dos termos poderia ser, ó. A fim de que. A fim de que é um dos termos da afirmação de propósito da instrumentação. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está vendo o que a Bíblia faz? Qual é a finalidade? Por que Deus se deu ao trabalho de revelar para nós a Escritura e fazer essa Escritura chegar em nossas mãos? Sabe por que muita gente não gosta de Bíblia? É porque eles não são de Deus. Filhos do diabo não gostam de Bíblia. Bíblia é para os filhos de Deus. Aqui não está dizendo assim que é a fim de que qualquer homem seja perfeito, não. Está escrito assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. A palavra de Deus é para quem é de Deus. Quem não é de Deus odeia a Bíblia. Quem não é de Deus se cansa de Bíblia. Quem não é de Deus não gosta de Bíblia. Agora, quem é de Deus medita nela de dia e de noite. Tem nela o seu prazer, porque sabe da utilidade dela, que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e ela faz com que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para tudo aquilo que ele precisa fazer. Ouviram, amados? As pessoas não aprendem. Por que elas se dão mal na vida? Porque não obedecem à palavra. Todas as suas ações em desobediência à palavra de Deus vão dar em fracasso. Vão dar em fracasso e vão dar em problema que você não vai ter solução. Porque você não aprendeu com a palavra. A palavra de Deus é que nos ensina como devemos agir. Por isso ela é útil para o ensino, ela é o instrumento que leva a finalidade. Qual a finalidade de Deus? Que nós sejamos perfeitos. Que nós sejamos perfeitamente habilitados para tudo aquilo que nós precisamos fazer. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Porque essa mulher sábia é uma mulher que aprendeu a sabedoria na palavra de Deus. Ela aprendeu a sabedoria de Deus na sua palavra. E a mulher tola, com uma só das mãos, ela destrói a sua casa. Por quê? Porque ela não aprendeu nada na palavra de Deus. Ela nem gostava da palavra de Deus, não aprende nada. Vai destruir tudo. Tudo que passar pela mão dela vai ser destruído.
Porque rejeita a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus está em caminhos de destruição. O único caminho de salvação é na palavra de Deus. Porque o objetivo dela, a finalidade dela, o propósito dela, a palavra de Deus é o instrumento de Deus para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar e nos fazer pessoas perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra que nós precisarmos fazer. Aleluia? Aprendemos hoje então 3 estruturas literárias. Repita comigo: preparação, realização. O outro nome dela, diga, introdução, desenvolvimento. Segunda que nós aprendemos hoje, diga, interrogação. Que tem 2 tipos, pergunta, resposta, problema, solução. E agora, por último, aprendemos diga, afirmação de propósito. E o outro nome dela, diga, instrumentação. Ok? Com essas nós já chegamos a 7. Aprendemos 7 estruturas, só falta 10. Então nós vamos passar rapidinho. À medida que você for lendo a Bíblia, tente reconhecer essas estruturas. E quando eu terminar as 17, eu vou trazer para vocês plastificado um papelzinho, um cartãozinho plastificado com as 17 estruturas para você deixar dentro da sua Bíblia, para toda vez que você estiver lendo, usar e tentar enxergar essas estruturas literárias dentro dos textos bíblicos, porque elas vão ajudar você a entender melhor o texto da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então e agradecer a Deus por essa noite, por mais uma etapa aqui no nosso curso, em nome do Senhor Jesus. Amanhã pela manhã, nós vamos continuar aplicando o método na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então não falte, amanhã de manhã estaremos meditando aqui, 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais essa noite, na qual o Senhor aqui nos reuniu, para meditarmos na Tua poderosa palavra, na Tua santa palavra, que nos ensina o quanto nós precisamos aprender mais de Ti. Ensina-nos, Pai, ensina-nos, Jesus, ensina-nos, Espírito Santo, a meditar nessa palavra todos os dias da nossa vida. Que nós, como filhos de Deus, tenhamos prazer na Tua palavra, nos deleitemos na Tua palavra. Não haja nessa terra nada que nos dê mais prazer do que meditarmos na palavra do Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra, Senhor. Prepara-nos, Senhor, que essa palavra nos ensine, que essa palavra nos repreenda, que essa palavra nos corrija, que essa palavra nos eduque, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Sejamos homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, irmãos melhores, pessoas transformadas, Senhor, pela Tua palavra. Opera, Senhor, poderosamente essa transformação da nossa vida, mediante a renovação da nossa mente, para que nós experimentemos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Te glorificamos, Senhor.
por estar nos ensinando a meditar de maneira mais profunda na Tua palavra. Que essas meditações nos levem a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome dele, Pai, nós oramos a Ti.